Boa tarde. O ex-presidente Michel Temer espera uma decisão da Justiça para trocar a Polícia Federal por uma unidade da Polícia Militar de São Paulo. E a defesa do ex-presidente Lula entra com recurso para pedir a progressão dele para o regime aberto. Bahia. Um temporal deixa cidades debaixo d'água e idosos ilhados no asilo. Uma operação policial no Rio termina com um menino de 11 anos baleado. Venezuelanos aproveitam a reabertura da fronteira para comprar alimentos e remédios em Roraima. Sábado, véspera do Dia das Mães, aumenta o movimento no comércio das maiores cidades do Brasil. E uma reportagem especial mostra o desafio das mulheres que se dividem entre a casa, o trabalho e a maternidade. A história de amor do casal de oitentões que se uniu depois de uma tragédia. E a busca pelos 275 milhões de reais da Mega Sena. Agora, no Jornal Hoje. O comércio está com um movimento acima da média neste sábado por conta das compras do Dia das Mães. O setor está otimista. Essa é a segunda melhor data do ano em faturamento para os lojistas. A repórter Flávia Janus está na Saara, principal centro de comércio do Rio. Boa tarde, Flávia. Como está o movimento por aí agora? Oi, Zileide, boa tarde para você. Agora, 1h20 da tarde, faz um sol de rachar aqui no Rio de Janeiro, em média 30 graus no centro da cidade. Vamos dar uma olhada aqui no movimento do comércio de rua do Rio. Rua fervendo, muita gente ainda correndo atrás do presente para fazer bonito com a mãe. Nós estamos na Saara, um centro de comércio popular do Rio, muito conhecido. E aqui a gente encontra de tudo com um preço muito flexível. O preço do presente esse ano não deve variar muito em relação ao ano passado, segundo o levantamento da Fundação Getúlio Vargas. Era R$ 67,00 no ano passado, esse ano deve ser R$ 65,00. E a preferência deve ser roupa. Aquela blusinha, né? Aquela blusinha, olha aqui, a gente achou R$ 12,99, né? R$ 13,00, R$ 13,00, barato, dá para levar várias com essa média de preço da Fundação Getúlio Vargas. A gente encontrou aqui R$ 21,99, R$ 19,99, bermudinha, tá valendo tudo. Agora, panela, gente, tá vetado. É um apelo antigo das mães esse ano, não vale. A gente vai até São Paulo para saber como é que tá o movimento na 25 de março com a Natália Ariete. Natália. Oi, Flávia, bom dia para você, bom dia, boa tarde, né? Boa tarde a todos, 1h22 da tarde agora. Essa ladeira aqui atrás é uma imagem simbólica da região da 25 de março e é um termômetro de quando a região tá bombando e como vocês podem ver, tá bombando sim. É por aqui que chega muita gente que desembarca do metrô. No meio dessa galera toda tá assim, ó, de filhos apressados, aproveitando esse último dia para comprar o presente do Dia das Mães. Aqui eles encontram variedade e também preços mais amigáveis. A FEComércio mostra que 62% dos brasileiros pretendem presentear suas mães, só que quem vai presentear pretende gastar 15% menos que no ano passado. Agora, o que a gente percebeu aqui é que muita gente veio às compras hoje e trouxe a mãe para escolher o presente, porque no fim das contas, ó, quem manda são elas. E olha, um número de mulheres que são chefes de família cresceu nos últimos anos na região metropolitana de São Paulo. Muitas são mães que se dividem para cuidar dos filhos, da casa e estar no mercado de trabalho. O horário comercial é sim o sapato social, o terno, o homem de negócios. Mas é também, cada vez mais, a mulher a caminho do trabalho. Na mochila, levam a vida que escolhem levar. 6 em cada 10 mulheres em São Paulo trabalham. Se param para ser mães, a maioria já pensa em voltar. Eu realmente quero voltar, eu acho que é importante para ele. Esse modelo de mãe que trabalha, que corre atrás, que ganha o dinheiro dele. O pai dele vai correr atrás também e a gente está, menino ou menina, torcendo para ter um mundo mais equilibrado. Muitas mães se encontram no caminho do trabalho. Isso, claro, é reflexo do avanço das mulheres no mercado. Há um século éramos raras, há 2 décadas minoria, hoje somos donas de metade das vagas. E para uma boa parte das mulheres, essa jornada é dupla. A Sheila tem agenda cheia e eu não estou falando só do salão. Mulher tem que ser mãe, mulher tem que trabalhar, mulher tem que cuidar de casa, dar conta de tudo. É por isso que para falar com ela tem que andar. Quem você diria que é o chefe de família na sua casa hoje?
Olha, se eu falar, meu marido vai ficar bravo. É estatístico. Passou de 27% para 33% o número de lares chefiados por mulheres na região metropolitana de São Paulo. A Sheila tem o apoio do marido e dos filhos. O que Natan fez? Natan ajudou? Ajudei a limpar o banheiro. E você? Limpamos o banheiro, limpamos o chão, limpamos a cômoda. A Érica tá solteira e corre desse jeito porque é mãe. Quero que minha filha olhe para mim e fale, minha mãe é uma vencedora, guerreira, e ela se espelhe nisso, e ela cresça querendo ser mais que isso. Mas ainda é desigual. Mulheres ganham, em média, 23% a menos. Para a economista do SEAD, tem uma saída. É um equilíbrio maior na divisão de tarefas entre homem e mulher, de tal modo que os homens, além das tarefas que eles desempenham no trabalho, compartilhassem com as mulheres o cuidado da família. Na casa dessa mãe que trabalha fora, a revolução já começou. Todo mundo é igual, né? Se a mulher também sai para trabalhar, então direitos iguais. Eu acho que o homem tem que ajudar em casa também, fazer o serviço doméstico também. E é isso. E ele está aprendendo isso, né? Tá, né, filha? Você viu na reportagem que aumentou para 33% o número de lares chefiados por mulheres na região metropolitana de São Paulo. Agora, veja só. Nessas casas, em quase 16%, as mulheres ainda são mães, ou seja, é preciso se desdobrar entre trabalho, casa e cuidado com os filhos. Vida fácil só para o vencedor ou vencedora da Mega Sena. Hoje tem o sorteio do terceiro maior prêmio da história da loteria. São 275 milhões de reais. A repórter Sabina Simonato está na lotérica e tem mais detalhes. Boa tarde, Sabina. Muita fila por aí. Ô, Zileide, boa tarde. Você sabe que vai oscilando, né? A gente tá numa lotérica na zona sul da capital, agora já tá enchendo de novo. Mas você sabe que essa é uma fila que o pessoal não reclama? Quer ver só? Tá chateado de estar na fila? Reclamação nenhuma, não. Tá tudo certo. Absolutamente certo. Até porque, muito obrigada, com essa bolada toda, a gente tava fazendo as contas, dá pra comprar uns 90 apartamentos de luxo, onde você quiser, com um carro na garagem, é muita coisa. As chances são difíceis, uma em cada 50 milhões pra quem fizer um joguinho simples, mas não impossíveis. Vamos ver os sonhos do pessoal, porque a gente fica na fila e fica viajando, né? Qual é teu sonho? Meu sonho é comprar uma mansão e viajar muito. Que delícia! É bom demais, já tá sorrindo antes mesmo de ganhar. Minha filha, já vivo sorrindo. Tá certa, muito obrigada e uma boa sorte. E você, boa tarde, o que faz? Iate, né? Comprar meu iate. Oh, beleza, o pessoal só na mundo. É bom demais, né? E vamos saber como que o pessoal faz pra fazer aposta, se eles jogam aleatoriamente ou se já escolhem os números antes. Como é que você faz? Escolhe o número na hora? Na hora que escolhe o número. O que der, você joga? Sim. Então tá, uma boa sorte pra você. Mais cedo a gente rodou por várias lotéricas e o movimento tá grande, gente, em todo o país. Vamos ver na reportagem? Muita gente enfrentou o sol de Cuiabá para fazer uma fezinha hoje cedo. Em Belo Horizonte, a cena se repetiu. E o seu Itamar, mineirinho como é, tá escondendo o jogo. Isso aqui é surpresa, não pode falar pra ninguém, não. Em Goiânia, teve gente que sonhou grande. Ia fazer uma viagem em volta do mundo. Filas que se multiplicam pelo país e que fazem valer cada segundinho nelas. Quero ganhar dinheiro, né? Ficar rica. Rica não, milionária. São 275 milhões de reais. Vou virar madame. Piscina, lazer, clube, massagem, tudo isso. Eu vou embora pra Bahia. Água de coco e praia, e camarão e acarajé. Essa bolada é o terceiro maior prêmio da Mega Sena e o maior prêmio regular, ou seja, desconsiderando as megas da virada. Quem passa aqui pelo terminal rodoviário do Tietê às vezes nem se dá conta. Mas ó, as 6 dezenas serão sorteadas bem aqui nesse espaço. Quem quer garantir uma chance de ganhar, pode multiplicar as apostas até às 7 da noite. Já jogou quantas vezes? 5 vezes. Tudo isso? Tudo isso. Com estratégia para atrair a sorte. Cadê a cola? A cola tá aqui na mão. Deixa eu ver esses números. Não, de jeito nenhum, é só eu. Data de aniversário meu, da minha filha, nascimento de pessoas queridas.
Segundo a Caixa, se um apostador acertar sozinho os números e aplicar o dinheiro na poupança, vai receber mais de R$1 milhão por mês só de rendimento. Só isso mesmo para fazer o Rondinelli apostar pela primeira vez na vida. Primeira vez. Você nunca jogou na Mega? Não. E se ganhar? A gente casa. E você já jogou? Eu já. Ah, ainda bem. Então tem que dividir esse prêmio, nós dois, né, mocinha? Combinado, então. Fechado. Boa sorte. Obrigado, você também, é 2. Dividir comigo também. Agora, um dia depois da abertura da fronteira entre a Venezuela e o Brasil, já tem fila no posto de Pacaraima, em Roraima. A repórter Érica Figueiredo está lá e tem outras informações. Oi, Érica, boa tarde. Oi, Zileide, boa tarde para você. A fronteira entre o Brasil e a Venezuela foi reaberta ontem, no início da tarde. Desde então, o movimento está bem grande por aqui. A cidade de Pacaraima fica bem na divisa entre os dois países. E só ontem, para ter uma ideia, entraram no Brasil 893 venezuelanos. Os dados são da Operação Acolhida, a Força-Tarefa Humanitária, coordenada pelo Exército. Hoje, nós encontramos muitos carros, caminhões e pessoas atravessando a pé. Algumas vieram pedir refúgio ou residência no Brasil e também muita gente veio para cá para comprar, principalmente alimentos e até o presente do Dia das Mães, como a gente vê na reportagem. Uma fila de carros, cena diferente dos últimos 78 dias em que a fronteira entre a Venezuela e o Brasil ficou fechada. Com a reabertura, durante toda a manhã, vários venezuelanos atravessaram, alguns em busca de residência ou refúgio no Brasil. A Hermane veio para ficar e disse que vai encontrar a mãe, que já está em Boa Vista. Minha mamãe está esperando já, graças a Deus. Outros vieram comprar comida e remédios, como conta este venezuelano. Ele diz que se sente aliviado com a decisão do governo de abrir a fronteira. Como que o governo, não sei, como que mandou abrir, não sei, por isso que estamos, graças a Deus. O José Luiz veio de Santa Helena só para comprar produtos para a família que ficou na Venezuela. Dá para comprar e levar comida para minha família. Só durante a tarde de ontem, mais de 400 carros entraram no Brasil. 30 carretas de empresários brasileiros fizeram o caminho inverso, levaram alimentos para serem vendidos na Venezuela. Hoje, algumas voltaram para o Brasil já vazias. A fronteira ficou fechada do lado venezuelano por quase 3 meses, por ordem do presidente Nicolás Maduro. O fechamento foi uma retaliação do governo de Maduro à decisão do Brasil de enviar ajuda humanitária ao país, em apoio aos Estados Unidos. Nesse período, muita gente atravessou para o Brasil por trilhas clandestinas. Depois de quase 3 meses de fronteira fechada, o comércio de Pacaraima viveu um sábado diferente, com muitos clientes nas ruas. O Davi conseguiu comprar macarrão, leite e itens de higiene. Ele conta que vai levar tudo para Caracas. Pão, açúcar, arroz, para Caracas. Esta comerciante acredita que na próxima semana o movimento será ainda melhor. Aí vamos ver agora como é que vai ficar a partir de segunda-feira. Tudo vai ser a partir de segunda. Os itens de higiene e cosméticos comprados em Pacaraima serão um presente que a Juleine vai levar para a mãe neste domingo. Para celebrar o Dia das Madres amanhã domingo. E mais de 5 mil venezuelanos que entraram no país por Roraima já foram acolhidos no programa de interiorização de refugiados do governo federal. Aos poucos, eles recomeçam a vida em 17 estados brasileiros. A placa improvisada na parede dá as boas-vindas aos venezuelanos na ONG em Caicó, no interior do Rio Grande do Norte. Recepção que o Edwin nunca vai esquecer. Como minha família está na Venezuela, mas falta muito. Tinha muito tempo que uma pessoa assim dá abraço para mim. Edwin se mudou com a mulher e os 3 filhos em setembro. Foram mais de 100 quilômetros até chegar a Roraima. 2 meses depois, ele já estava instalado nesta casa no Rio Grande do Norte com outra família venezuelana. Os filhos estão matriculados na escola e os adultos sonham com um trabalho e aprendem o português com voluntários da Universidade Federal. Estas aulas nos ajudam a nós mesmos a compenetrarnos com um novo país. Jaqueline era auditora fiscal na Venezuela. Conseguiu em Natal um emprego de garçonete. Eu acredito que minha vida agora vai ser aqui. Desde outubro do ano passado, quase 100 venezuelanos já vieram aqui para Caicó. Todos foram acolhidos na ONG. E na medida que eles vão conseguindo emprego, conseguindo recomeçar a vida, outros vão chegando.
Mais de 5.000 venezuelanos foram encaminhados nos últimos 6 meses para 17 estados. Segundo o Ministério da Cidadania, o Rio Grande do Sul e São Paulo são os estados que mais recebem os refugiados. 26 venezuelanos estão recomeçando a vida em Araçariguama, no interior de São Paulo. 6 já conseguiram emprego. O professor Hilson está trabalhando como entregador em uma loja, mas quer muito mais. Trabajar, más adelante así se puede hacer naturalizarme brasileño porque yo tengo título profesional y si Dios quiser, pues puedo dar aula aqui de inglês ou espanhol, que também falo inglês. A Justiça do Rio Grande do Sul determinou que presos provisórios, algemados dentro de viaturas e detidos nas carceragens das delegacias sejam removidos desses locais. Eles aguardam vagas nas penitenciárias do estado. A repórter Júlia Pirac tem as informações. Oi, Júlia, boa tarde. Oi, Zileide, boa tarde a todos. Pois é, essa decisão é da desembargadora Vanderlei Terezinha Kubiak do Tribunal de Justiça e foi divulgada ontem à noite. Ela determinou que os presos que estão nas viaturas deixem os carros em até 24 horas. Para os presos que estão nas celas em delegacias, eles deveriam ser transferidos em até 48 horas. A desembargadora determinou ainda que os juízes reavaliem, caso a caso, a aplicação de uma medida alternativa no caso dos presos que ainda não foram julgados. Além disso, ela diz que a situação não pode mais ser tolerada porque coloca em risco a vida dos policiais e também da população, além de tirar, é claro, os PMs do patrulhamento diário, do serviço de rua. Eu estou em frente a uma delegacia que fica aqui na região central de Porto Alegre. Aqui, como vocês podem ver, são 2 presos aguardando em viaturas. O governo do estado não disse como e nem quando vai resolver essa situação, mas informou que são hoje 90 presos aguardando transferência em celas de delegacias ou em viaturas aqui no estado e que ainda faltam 13 mil vagas nos presídios gaúchos. Zileide. Obrigada, Júlia. Boa tarde. E uma operação da polícia deixou um morto e 2 feridos ontem na comunidade de Vila Aliança, em Bangu, zona oeste do Rio. Um dos feridos é um menino de 11 anos. O estado de saúde do menino baleado é grave. Ele passou por uma cirurgia e continua internado na UTI pediátrica deste hospital, em Realengo, na zona oeste do Rio. O garoto foi atingido ontem no confronto entre PMs e bandidos, na comunidade Vila Aliança, em Bangu, também na zona oeste. Outro homem também ficou ferido e um terceiro morreu. Era Leonardo Rodrigues de Souza, que tinha 25 anos. A polícia disse que Leonardo era um suspeito que foi baleado durante o confronto. Mas a família nega essa versão da PM. Diz que o rapaz era mototaxista e estava trabalhando quando foi atingido. A família encontrou a carteira do rapaz assim, suja de sangue. Leonardo era trabalhador, mototaxista, entregador de lanche, sempre trabalhou, desde pequeno, desde os 13 anos de idade. Ele tem 3 irmãos que são órfãos de mãe, e ele que ajudava a criar. Depois da operação, os policiais apresentaram 2 pistolas, 2 radiotransmissores e drogas apreendidos. Ontem à noite, os moradores da comunidade fizeram um protesto contra a ação da polícia. Um grupo queimou objetos e chegou a fechar uma estrada na comunidade Vila Aliança. A polícia investiga 2 casos de feminicídio que aconteceram no Ceará e em Mato Grosso do Sul. Em Campo Grande, uma mulher de 26 anos, mãe de um bebê de 3 meses, foi morta depois de levar 4 tiros do ex-marido. O crime aconteceu em uma boate na madrugada de hoje. Depois de assassinar a mulher, o ex-marido se matou. Em Guaraciaba do Norte, Gessiana Farias dos Santos, de 17 anos, foi encontrada morta em um ginásio com 17 perfurações no pescoço. O ex-namorado dela, Marcelo Freitas de Oliveira, de 19 anos, foi preso na noite de ontem e, segundo a polícia, confessou o crime. A motivação, ainda segundo os investigadores, seria ciúmes. 2 pessoas morreram intoxicadas no porão de uma balsa atracada no porto de Tabatinga, no Amazonas. 2 pessoas estão internadas, uma delas em estado grave. A polícia investiga qual produto químico causou as mortes.
A contaminação ocorreu na tarde de ontem em uma balsa atracada em um porto privado em Tabatinga, na fronteira com a Colômbia. Tripulantes da embarcação e trabalhadores do porto começaram a passar mal depois que estivadores abriram a escotilha que dá acesso ao porão da balsa. O estivador Arisson Abelardo Albuquerque, de 43 anos, e o piloto da embarcação, José Tavares Sobrinho, que estavam no porão da balsa, morreram no local. Outras 27 pessoas, entre elas socorristas do SAMU, da Defesa Civil e da Guarda Municipal, foram encaminhadas para a unidade de pronto atendimento e precisaram ser medicadas. 2 pessoas seguem internadas, uma delas em estado grave. A polícia está investigando que tipo de produto químico provocou as mortes. A água ainda não baixou em áreas da região metropolitana de Salvador. As ruas continuam alagadas e moradores tentam salvar o que sobrou depois do temporal que começou no final da tarde de ontem. Quem tem as informações é o repórter Vitor Silveira. Oi, Vitor, boa tarde. Olá, muito boa tarde a todos. A chuva que invadiu aqui Salvador, nós estamos agora no bairro de Piatã, aqui na capital baiana, onde a água invadiu um asilo e deixou 14 idosos ilhados. Eles foram colocados no segundo pavimento do imóvel e não precisaram de resgate. Ainda assim, o Salvamar levou alimentos para esses idosos. Mas outros moradores aqui desta mesma rua precisaram do resgate para deixar as casas. Os salva-vidas usaram 2 botes. A gente vê nessas imagens uma senhora cadeirante que foi resgatada agora há pouco. E em Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador, a chuva deixou 350 pessoas desalojadas. Elas foram levadas para escolas e igrejas. O temporal que atingiu a região metropolitana de Salvador começou ontem, por volta das 5h30 da tarde e durou 12 horas. Em Salvador, choveu 268 milímetros em 12 horas. Essa é praticamente toda a quantidade média de chuva prevista para o mês de maio. O bairro mais atingido foi Piatã. Ali, o rio Jaguaribe transbordou e a água invadiu as casas. Há 17 anos esse rio não transbordava. Até às 11 horas da manhã, a Defesa Civil registrou 102 ocorrências na capital baiana. Houve pelo menos 29 deslizamentos de terra. Ninguém ficou ferido. Em Lauro de Freitas, na região metropolitana, vários pontos ficaram alagados desde a tarde de ontem, quando a chuva começou. Uma das principais avenidas da cidade ficou intransitável. O nível da água do rio Ipitanga, que corta a cidade, subiu tanto que a ponte precisou ser interditada. Vamos então ver a previsão para a região de Salvador com a Eliana Marques. Oi, Eliana, boa tarde. Boa tarde para vocês e Leide, boa tarde a todos. Agora, tem alguma chance de parar essa chuva toda em Salvador, de melhorar por lá? Já foi muito, né? 57% da chuva do mês em apenas 24 horas é demais. Ainda tem previsão de mais chuva. Atenção, moradores da região de Salvador, porque essa chuva aí está prevista pelo menos até quarta-feira. Tem uma alta pressão no mar empurrando vento úmido aqui para o litoral da Bahia e isso reforça as instabilidades. E também tem uma frente fria em Santa Catarina a caminho do sudeste amanhã. Hoje, grandes volumes de chuva são esperados aqui, olha, no norte do Brasil e também nessas áreas que pegam o oeste do Paraná, Santa Catarina e norte do Rio Grande do Sul. Entre as capitais, as mais chuvosas devem ser São Luís, Belém, também Macapá, Florianópolis. Curitiba são pancadas de chuva mais isoladas, mas que podem ser fortes também. E é o mesmo caso do centro-oeste do país, onde ontem já teve um pé d'água lá em Goiânia. Os moradores até registraram esse desabamento. Vejam como é que estão as casas. Dentro está praticamente tudo perdido. Do centro-oeste para o sudeste agora, imagens ao vivo da cidade de São Paulo para você. Vamos ter as imagens? Olha aí, imagens ao vivo, calorão de até 30 graus, possibilidade de chuva forte aqui na capital paulista. A frente fria que está lá em Santa Catarina está se aproximando, só pela aproximação dela. Aqui a gente pode ter ventos fortes e essa chuva forte hoje, Zileide. Bom, e onde não chove nesse sábado? Olha, temos uma área de tempo firme pegando ali o centro-sul do Rio Grande do Sul, muito sol também entre Rio de Janeiro, Espírito Santo, grande parte de Minas, da Bahia, até o sertão de Pernambuco e pegando aqui, olha, a parte do Tocantins, de Mato Grosso
Grosso e de Goiás. Máximas aí de 20 graus apenas em Porto Alegre, 30 em Campo Grande, 32 em Manaus e também em João Pessoa. Agora, Palmas, Rio de Janeiro, que estão aqui, olha, Vitória também, Brasília e Belo Horizonte, todas essas aí terão sol e calorão nesse sábado. Agora, e amanhã, Dia das Mães? Amanhã, Dia das Mães, e eu já começo com um alerta, porque, olha, está mantido o aviso de chuva forte aqui na região de Salvador. Também pode ter temporal entre Fortaleza até o Acre. E nessa outra área aqui, olha, temporais também pegando o sul de Minas, grande parte de São Paulo e o leste do Paraná, incluindo Curitiba, São Paulo, litoral desses estados e parte do interior paulista, muitas áreas, portanto. O Dia das Mães pode começar ainda com nevoeiro na fronteira com o Uruguai. O tempo previsto para amanhã, domingo, Dia das Mães, é de tempo bem fechado e muito chuvoso no leste de Santa Catarina e do Paraná e chuva forte a partir da tarde pegando essas capitais. Olha, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiânia e Campo Grande. Inclusive, para segunda-feira, essa chuva aqui em São Paulo vai aumentar também a chuva no Rio de Janeiro na segunda-feira. Então, segunda-feira virada no tempo mesmo. Em São Paulo e no Rio, muita chuva e queda na temperatura nessas capitais. Leite. Obrigada, Eliana. Feliz Dia das Mães. Muito obrigada. Um bom domingo a todos, um bom fim de semana. Agora, uma imagem impressionante de uma tromba d'água que se formou na costa de Singapura na manhã deste sábado. A coluna de água foi vista por cerca de 20 minutos e passou bem perto de algumas embarcações, mas sem atingir ninguém. A tromba d'água é um tornado que se forma sobre uma superfície líquida, como um lago ou oceano, e acontece a partir da combinação de ventos fortes e nuvens de tempestades. Ainda hoje, a história de amor improvável que começou depois de uma tragédia entre dois oitentões. E a seguir, o ex-presidente Michel Temer pode ser transferido da Polícia Federal. E a defesa do ex-presidente Lula entra com recurso para que ele cumpra o restante da pena em casa. Até já. A defesa do ex-presidente Lula pediu ontem ao Superior Tribunal de Justiça que o ex-presidente cumpra em regime aberto, em casa, o restante da pena dele no caso do triplex do Guarujá. Lula está preso em Curitiba desde abril do ano passado. Ele foi condenado em 2017 por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Já no mês passado, o STJ manteve a condenação, mas reduziu a pena de 12 anos e 1 mês para 8 anos, 10 meses e 20 dias de prisão. A defesa agora pede que Lula deixe a superintendência em Curitiba e passe a cumprir a pena em regime aberto. O tipo de recurso apresentado pela defesa de Lula, embargo de declaração, não permite que a condenação seja revista. Os advogados do ex-presidente ressaltam que, independentemente do pedido de progressão de regime, vão continuar tentando anular a condenação e provar a inocência de Lula. Lula é réu em outras 6 ações penais e foi condenado em um outro processo, no caso do sítio de Atibaia. A defesa de Michel Temer quer que o ex-presidente seja transferido para a unidade da Polícia Militar. Ele está preso há 2 dias na Superintendência da Polícia Federal em São Paulo. Quem tem os detalhes é o repórter Renato Biasi. Oi, Renato, boa tarde. Olá, Zileide, boa tarde a todos. A defesa considera as condições das instalações aqui na Polícia Federal de São Paulo inadequadas para Temer, já que, por ser ex-presidente, ele não fica na carceragem e tem direito a uma sala privativa. Ontem, os advogados protocolaram na 7ª Vara Criminal do Rio de Janeiro um pedido de transferência. E ontem mesmo, a juíza responsável pelo caso consultou a Polícia Militar aqui de São Paulo para saber se a corporação tem condições de custodiar o ex-presidente. Mas ela acabou indo embora no fim do expediente e não tomou nenhuma decisão. Por isso, é possível que a transferência só seja feita na segunda-feira, se bem que há o plantão judicial em que os advogados podem fazer o pedido e tentar adiantar essa decisão. Há 2 dias, o ex-presidente Michel Temer está aqui na Polícia Federal de São Paulo. Ontem, ele foi transferido para uma sala com banheiro privativo. Na terça-feira, o Tribunal Superior de Justiça vai julgar o pedido, novo pedido de habeas corpus feito pela defesa de Michel Temer, para se saber se ele segue preso ou em liberdade, respondendo ao processo em que é acusado de liderar uma organização criminosa, recebendo propinas durante as obras da usina nuclear Angra 3.
O ex-presidente Michel Temer é réu em 6 processos. Zileide. Obrigada, Renato. Bom trabalho. E um estudo desenvolvido por uma bióloga da Universidade Federal de Minas Gerais mostrou que uma dieta exagerada em proteína pode provocar doenças relacionadas ao envelhecimento, como Alzheimer. A Jordana malha sempre e se sente bem comendo bastante proteína. Logo de manhã, são 3 ovos. Ao longo do dia tem mais? Tem, à tarde. Costumo comer 2, omelete. Aumentei a proteína. E o músculo? Ficou melhor? Nossa, aí. Só aí a Jordana já comeu 35 gramas de proteína. A quantidade recomendada por dia é de 1 grama por 1 quilo de peso. Esta nutricionista mostrou pra gente uma refeição com a cota de proteína para uma pessoa de 60 quilos. Esse prato de comida já me dá todas as proteínas necessárias para o meu dia inteiro de necessidade. Na infância é um pouquinho mais, na idade adulta diminui, no envelhecimento aumenta de novo. Quem faz exercício também costuma procurar produtos industrializados ricos em proteína. Barrinhas, pó para preparar shakes, bebida láctea, suplementos. Esta professora da UFMG, em parceria com 2 universidades, uma da Austrália, outra da Inglaterra, pesquisou por 5 anos os efeitos de uma dieta exagerada em proteína. A novidade dessa pesquisa é que, pela primeira vez, um estudo mostrou o que acontece dentro da célula quando o consumo de proteína é excessivo e como essa alteração tem relação com o envelhecimento antes da hora. Quando a gente dá o excesso para essas células, ela consegue manipular esse excesso. Mas quando isso é recorrente, ela começa a errar. Então ela não manipula, não mente. Uma pane na célula. Aparecer doenças que são tradicionalmente associadas à velhice porque a célula vai... Os testes foram humanas preservadas fora do corpo com moscas e vermes. O tempo médio para o verme de 21 dias, com 7 dias eles apresentavam que já tomou alguns em cima somente de alimentação. Você preferiu assim? Preferi assim e consegui manter o resultado. A seguir, uma história de amor entre 2 oitentões que começou depois de uma tragédia. Até já. Na crônica dos nossos correspondentes, a gente vai conhecer uma história de amor que começou de um jeito improvável na Itália. Pasquale, de 87 anos, e Graziella, de 84, eram vizinhos. Já trocavam alguns olhares, mas se uniram para valer só depois de uma tragédia, a queda da ponte Morandi, em Gênova. O que parecia improvável para milhões de pessoas, impossível até, aconteceu. Gênova, agosto do ano passado. Este viaduto de mais de 1 quilômetro de comprimento e 90 metros de altura simplesmente desabou. Mas das ruínas do concreto armado nasceu uma história de amor. A tragédia da ponte Morandi, que matou 43 pessoas, também uniu 2 dos quase 600 desabrigados. 2 vizinhos que perderam as suas casas e que decidiram recomeçar a vida juntos. Talvez não fosse tão curioso se eles não tivessem mais de 80 anos de idade. Ele é Pasquale Ranieri, viúvo há quase 1 ano. Ela, Graziella Pistorio, também viúva desde 2004. O ex-juiz de futebol e carpinteiro conta que trabalhou na construção da ponte nos anos de 1960. Aquelas 2 alças da ponte eu ajudei a construir. Seu Pasquale indica o prédio em que moravam quando ainda eram apenas vizinhos, o Amarelo. Ele no 2º andar, ela no 3º. Eu morei ali embaixo por 46 anos e em breve a minha casa não existirá mais. O edifício dos 2 viúvos continua interditado junto com toda uma área chamada de Zona Vermelha. Mas para Graziella e Pasquale, hoje, o que importa ao passado? No dia 14 de agosto, começou uma vida nova para nós. Decidimos recomeçar juntos e devemos levar adiante enquanto vivermos.
deve andare avanti finché siamo vivi. Os dois já se olhavam antes da tragédia. No dia em que a ponte caiu, Pasquale não teve dúvidas. Correu direto para a casa de Graziella para salvá-la. Os dois correram pelas escadas. Chovia, parecia um dilúvio. Naquele momento, o que era apenas uma amizade contida entre vizinhos, se transformou imediatamente num sentimento. Il sentimento era nato già prima. Ela já era apaixonada por mim, brinca Pasquale. Ele era um falador, um Dom Juan, responde Graziella. Depois da ponte, ficaram sem teto. Foram para o abrigo da prefeitura num hotel. Nós dormimos juntos. E foi bom? Sim, eu tinha confiança nele e me sentia protegida. E ele, penso, sentia a mesma coisa. Depois alugaram esse apartamento, decoraram com as poucas coisas que conseguiram tirar do prédio que será demolido. Ela nunca me disse eu te amo, e eu falo sempre que gosto dela. Mas eu também gosto de você. Coloque por escrito isso. Eu demonstro. Temos que viver juntos. É preciso afeto e amor. O amor é feito de muitas coisas. Porque o amor é feito de tantas coisas. As investigações sobre as causas da queda da Ponte Morandi ainda correm em segredo de justiça. Mas a história dos dois viúvos, essa não é mais segredo nenhum. Que história linda, e o Jornal Hoje termina aqui. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Uma boa tarde, bom fim de semana e um feliz Dia das Mães.